Hoje nós estamos com a família da Lastra de Estação. Vamos conhecer um pouco melhor a história sobre esse trabalho que é realizado pela funerária da Lastra já há bastante tempo e também hoje com inovações também nesse setor para dar mais conforto aos familiares naquela hora mais difícil. Mas enfim, vamos conversar com eles que vão nos contar toda essa história, enfim. Prazer muito grande, seu Arnaldo, nós sermos recebidos aqui para conversar e apresentar um pouco melhor a empresa e o empreendimento de vocês. A gente vem lutando há muitos anos. Eu tinha os piá pequenos, fomos lutando, eu e a minha patroa, a Lourdes, a esposa. E depois os filhos foram crescendo, daí, né, que antigamente eu trabalhava com meu pai, mas depois fui separar. Em 1981 resolvemos abrir a marmoraria. Daí a minha esposa foi e disse, não, abrimos a marmoraria se nós botar a funerária junto. Foi o objetivo dela. Como é que funcionava a marmoraria? A marmoraria era só, fazia parte do pai, fazia parte dos cemitérios, né? Pai com os funcionários, porque nós éramos pequenos, né? Sim. Daí só tinha parte da marmoraria. E depois, uns 8 anos, 10 depois, né? Foi botar. Daí foi comprado uma funerária que existia na estação, o Oswaldo Araújo. Ah, sim. Daí o pai e a mãe compraram essa funerária, mas daí depois que eles montaram a marmoraria, foi trabalhar nos anos só com a marmoraria, o pai fazendo obras no cemitério, e depois aí veio a funerária, mas pouco tempo depois, né? E daí a gente, o pai foi fazendo tudo junto, funerária, a marmoraria, começou depois a trabalhar no cemitério, fazer jazigos e coisa, né? O pai trabalhou uma parte, depois o pai começou. Depois de uns anos eu comecei a ajudar ele no cemitério e na marmoraria. Aí de uns anos o André começou na funerária. Essa é a sequência por idade. Por idade, né? O Cláudio é o mais velho. Cláudio mais velho, né? A primeira começou pelo pai, depois o pai, depois ali uns anos eu comecei junto. Ali mais uns anos o André começou. Daí eu e o pai começamos mais no cemitério, trabalhando no cemitério, mas eu e o André cuidam da funerária. Mas a gente começou depois tudo a se ajudar, né? Porque daí, como com a dificuldade dos funcionários, a gente começou os três, e o pai ajudar, e o pai cuidava do escritório, e eu ajudava pra cá e pra lá também, fazendo as coisas, né? Então a gente assim, ó, começou a história pelo pai e a mãe, né? O pai e a mãe que foram o pilar. A gente começou a aperfeiçoar a marmoraria também, né? A gente passou só de vez de ficar só naquela parte de cemitério e coisa, a gente começou a fazer pias. Então assim, ó, a gente começou seguindo exemplos do vô, começou no cemitério trabalhando, mas depois, na verdade, a gente deu uma sequência no trabalho do nosso pai e da nossa mãe, né? E vocês têm, por exemplo, uma especialização quando é casos de acidentes, casos trágicos, né, que é sempre aqui na nossa micro-região, é só vocês que estão credenciados a esse trabalho. Como é que é isso, André? É através do 0800, né, que é do estado daí, né? Então a polícia, quando faz a ocorrência, né, eles acabam acionando esse 0800, que é Porto Alegre, e daí esse 0800 eles têm a região, quem é cadastrado. Então aqui na região nossa aqui de Estação, Getúlio, Erebango e Ipiranga, ficou a cargo nosso de fazer essa remoção. Aí depois pega Sertão, o pessoal de Passo Fundo. E daí o que pertence a Erechim e Erechim, né? E cada região tem a funerária cadastrada para fazer esse recolhimento. Aí a gente tem que fazer o recolhimento dessas pessoas de acidente, é morte violenta, na verdade, que é chamada, né? Que é a morte violenta que passa através da polícia civil e rodoviária, daí a gente tem que fazer esse recolhimento e levar esse corpo até o IML, né? E depois dali é a opção da família pegar a funerária que quer. A gente não é obrigado a fazer o serviço, a gente só tem que ser obrigado a recolher o corpo. Pois bem, e agora por último, né, uma inovação mais, e aquilo que eu falava,
o início da nossa conversa aqui com relação a dar um conforto maior aos familiares, aos amigos que vão naquele momento de despedida, né? Foi construído o memorial. Quem nos fala sobre o memorial, que é uma coisa muito bonita aqui em Estação? Esse memorial, a gente tinha uma ideia assim há anos que o pai vinha, o pai batalhando pra gente fazer. Só que a gente achava que o investimento ia ser muito grande para nós fazer, né? Então a gente esperou para ver se o município fazer ou a gente fazer um acordo com o município para fazer. Mas aí os anos foram passando e a gente achou que a nossa comunidade, nosso município merecia, e os clientes, as famílias que a gente presta o serviço, que é uma hora triste, né, precisariam de um conforto, um espaço assim melhor, como dizer, né, o conforto para a família nessas horas, não pela estética, pela beleza, né, mas o conforto. Então a gente botou esse projeto que a gente tinha há anos em nossa mente, de fazer essa capela, a gente chamava de capela mortuária, mas como a gente construiu em cima de um terreno que é onde foi começado tudo, a vida da família da Lastra, né? Então começou aqui, meu avô começou nesse terreno, então a gente construiu isso e a gente optou por botar um memorial, um nome memorial, porque é uma coisa que a gente lembra a memória das pessoas e foi onde começou a história da família da Lastra, né? Então a gente construiu esse memorial para ter mais um espaço, assim, um conforto. Então, e a gente teve assim, quando foi aberto, né, para ser utilizado, a gente ganhou uma recompensa muito grande, assim, porque as famílias se sentiram melhor acolhidas, um espaço melhor para fazer a despedida dos seus entes queridos, né? Então, assim, a gente ficou muito elogiado por pessoas que vieram de fora do município. O pai acompanhou uns velórios aí também. O pessoal, nós aqui também, o comentário, assim, ficou uma coisa caprichada, uma coisa muito boa, né? São duas capelas, né? Isso, a gente pensou, né, em fazer, como o município tinha uma capela só, então uma vez, é difícil acontecer, uma vez pode acontecer de dar 2 velórios no mesmo dia, né? Então foi pensado de fazer 2 capelas mortuárias justamente para isso, né? Que caso aconteça de falecer 2 pessoas, a gente consegue atender 2 velórios na mesma capela, né? Então foi pensado um pouco nesse setor para fazer 2 salas, né? Senhor Arnaldo, mudou muita coisa, né? De quando o senhor começou nesse trabalho com os dias de hoje. Mudou bastante. Eu já cheguei a colocar o primeiro túmulozinho feito de pedra de areia. Nós só vamos colocar em ligeiro alto, 50 quilômetros, com uma carroça com 2 carroças de animal. Levamos um dia para chegar lá com a carroça, né? Para colocar o túmulo. Chegamos lá, tinha o rio que tinha crescido. Nós atravessamos a pinguela com o túmulo, com os pedaços do jazigo nas costas para colocar do outro lado do rio. Foi sofrido. Mas hoje estamos chegando melhor. Vamos crescendo devagar, porque a caminhonete, o caminhão, já foi muito... Facilitou bastante esse serviço, hoje totalmente já diferente, né? Para situar o público, né? Você fala funerária, você fala marmoraria, você fala o memorial, né? Mas enfim, o que a empresa de vocês, da família da Lastra, faz? Quais serviços prestados pela empresa da Lastra? A nossa empresa é uma empresa primeiramente familiar, mas a gente é uma empresa completa na empresa de marmoraria e funerária. Então a gente começa trabalhando com granitos nacionais importados para fazer embelezamento das suas casas, com escadarias, pias, cozinhas, pingadeiras.
e depois a gente parte para a empresa funerária, que a gente faz o atendimento para a pessoa quando falece, e depois nossa empresa também produz os jazigos e capelas mortuárias no cemitério. Então nossa empresa é uma empresa completa, ela começa com a marmoraria, e depois ela vai com a funerária, e a gente trabalha com a construção de jazigos também. Então hoje a nossa empresa conta com um grande quantidade de materiais, tem trabalho com materiais de granitos importados, nacionais. Então acho que a nossa empresa evoluiu muito do que começou até hoje, e a gente trabalha cada dia melhor a nossa família, a família da Lasta, para atender as outras famílias. Então a gente procura sempre fazer o melhor com a nossa família para a família dos outros. E não é só naquele momento, né? Aquele momento de tristeza, de perda de um familiar, enfim, dentro desses serviços se encaixa também, por exemplo, outras utilidades no caso. Uma marmoraria, né? Não é só na hora triste que a gente está aí para prestar o serviço, então também a gente faz as partes das casas, né? Churrasqueira, pia, tudo. Então, para a gente também ter o conforto das pessoas enquanto as pessoas estão em vida, não só na parte da parte da hora triste, né? Então a gente está aí, graças a Deus, a gente conseguiu montar uma estrutura boa. Começou com o pai, depois veio nós três juntos e estamos trabalhando em família. E a gente está aí na terceira geração, né? Então a gente temos vontade que continue, mas que a nossa família presta serviço para as outras famílias. Então. E para quem precisa dos serviços de vocês, a localização, a maioria sabe já, né? Empresa antiga e bem conhecida, né? Mas muita gente não sabe, de repente naquela hora que precisa e assim, como é que seria a localização em estação e o contato, vamos dizer, um telefone para contatar com vocês? Fica na rua Antônio Tagliari, número 160, telefone 3337 1020. Pois bem, eu acho que, né, a gente conversou bastante, trouxe todos os detalhes, mas sempre fica alguma coisinha. Então, para essas coisinhas que de repente vocês acharam de colocar ainda no finalmente, nós deixamos para esse espaço. Desde já nós vamos agradecendo a atenção de vocês, a disponibilidade de nos receber aqui e conversar conosco para essa reportagem. E fica então à disposição de vocês aí para as considerações finais e também algo mais que desejarem acrescentar nesse momento. E também nós agradecemos a Tribuna, né, que está sempre acompanhando todas as pessoas, né, o município da Estação também. E desde já também nós da família da Lasta agradece também esse contato de vocês com o povo, com nós. Hein. Tá certo. E acho também uma gratidão, a Tribuna está sempre divulgando, e uma gratidão ao nosso município que a gente escolheu para montar a nossa empresa. E a gente atende todos os outros municípios, quando a gente tem admiração por todos os municípios que a gente trabalha, mas a gente escolheu a Estação como um ponto de referência, e eu acho que é uma cidade boa para se morar, né? Uma cidade muito boa, uma cidade tranquila, graças a Deus. Né? Tá certo. Que a gente começou a trabalhar em cima. Antes nós íamos morar, trabalhar em estação no município de Getúlio Vargas. Eu nasci em Sousarão, né? Meu filho tá lá enterrado. E daí a gente foi feita uma reunião para passar o município de Estação. Eu fui um dos fundadores do trabalho município de Estação. Eu estava em volta, a turma da Estação. Nós temos livro, tá tudo gravado isso aí. Nós agradecemos então, né, por nos receber, por essa conversa, por essa entrevista, e parabenizamos a família toda pelo trabalho desenvolvido. É um trabalho que muitas pessoas não gostariam de fazer, mas alguém tem que fazer e cabe a vocês então. Grande abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado.